Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salmo 33, versículos do 10 ao 22. Você pode pegar a sua Bíblia em suas mãos e se deixar abençoar por Deus através da sua palavra. Que a palavra de Deus é bênção e nos abençoa. Quer ter uma vida abençoada? Ponha a palavra de Deus na sua vida. Tenha a palavra de Deus sempre com você, no seu carro, na sua casa, no seu quarto, no seu escritório. Eu sei que muitos, assim como eu, preferem carregar sempre consigo uma única Bíblia. A minha é essa daqui, já está velhinha, está toda marcada, a capa já está toda surrada, está feinha, mas é a minha preferida. Mas em casa eu tenho pelo menos umas 2 ou 3 minhas, com traduções diferentes. Minha esposa tem a dela, cada um dos meus filhos tem a deles. Na minha sala de trabalho eu tenho ali a Bíblia. Porque por vezes você não levou aquela que você gosta de carregar, mas lá naquele lugar você tem, não é? Então, se você pode, é importante você tê-la nos lugares que você frequenta. Não é um gasto, é um investimento importante na nossa vida. E dê de presente. E dê. Eu lembro que quando eu tinha ali os meus 14 anos, eu não tinha condições de comprar uma Bíblia. Eu comecei no meu grupo de oração, eu não ligava para a Bíblia, respeitava, não é? Sabia que era a palavra de Deus, mas eu não me importava de ter uma para mim. Até que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus no grupo de oração, Reino do Amor, ali em Taguatinga Norte. E o meu coração se ardeu de amor pela palavra de Deus. E olha, como eu ansiava ter a palavra de Deus, mas não tinha dinheiro para comprar. Graças a Deus, não olharam para a minha idade, porque às vezes tem gente que vai um menino, 14 anos, e tiveram o carinho e a caridade de me dar uma Bíblia de presente. E olha que caminho bonito Deus foi fazendo na minha vida, através da palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus abençoe você. Salmo 33, versículos do 10 ao 22, e diz aqui: o Senhor anula os desígnios das nações, frustra os projetos dos povos, mas o plano do Senhor é estável para sempre. Os pensamentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que escolheu para si como herança. Do céu o Senhor está olhando, Ele vê a humanidade inteira. Do lugar onde mora, observa todos os habitantes da terra. Foi Ele que lhes formou o coração. Ele compreende tudo. Ele compreende tudo o que fazem. O rei não se salva por um forte exército, nem o herói por seu grande vigor. O cavalo não ajuda a vencer com toda a sua força, não poderá salvar. O olhar do Senhor vigia sobre quem o teme, sobre quem espera na sua graça, para livrá-lo da morte e nutri-lo no tempo da fome. Nossa alma espera pelo Senhor. É Ele o nosso auxílio, o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração e confiamos no seu santo nome. Senhor, Senhor, esteja sobre nós a tua graça, do modo como em ti nós esperamos. Vamos repetir? Senhor,
esteja sobre nós a tua graça, do modo como em ti nós esperamos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor anula o desígnio das nações. Às vezes não é o desígnio de uma pessoa, de um homem forte, poderoso. Por vezes é o desígnio de uma nação. Desígnio é plano, projeto. A palavra desígnio deu aí também origem à palavra designer. Quem é o designer? É aquele que faz o desenho. De desígnio vem desenhista. O arquiteto, ele é uma pessoa que faz os desígnios dos projetos, não é? O Senhor anula os projetos, os desenhos, os mapas mal intencionados de poderosos. Deus tem o poder de subjugar a força deste mundo. Eu sei que muitos cristãos andam aflitos pela direção que vai o mundo. E eu vou lhe dizer, é de afligir mesmo. Quem não tem fé, arranca os cabelos, entra em desespero, desiste da vida, acha que é melhor morrer do que continuar como as coisas estão indo na direção que está indo. Calma. Porque a direção em que vai esse mundo não é a direção de Deus para esse mundo. E não é esse mundo o poderoso. Poderoso é o Criador, o nosso Deus. E mesmo que estejam claros os projetos dos povos, das nações, inclusive projetos que contrariam a fé, que contrariam a Cristo, projetos que, olha, se configuram concretamente com o anticristo, ainda que sejam projetos deste naipe, desta categoria. Escute, o Senhor anula o desígnio destas nações. O Senhor frustra o projeto dos povos. Em quem você confia? Nos poderosos deste mundo, nos grandes deste mundo, que só tem dinheiro e opressão no bolso? Ou você confia no Senhor, que do nada fez todas as coisas e ao nada pode reduzi-las se Ele quiser? Põe a sua confiança em Deus. A palavra de Deus nos disse isso, inclusive a respeito dos fins dos tempos, que o Senhor intervirá. Alguns darão a vida. Haverá pessoas que, pelo caminho, serão massacradas por essa mentalidade deste mundo. Mas farão isso com o coração grato e farão isso por amor a Deus. Mas o Senhor intervirá em favor do seu povo. Então não se atormente, confie em Deus, porque o plano do Senhor é estável para sempre. Deus não volta atrás no seu plano. O plano de Deus para nós é um plano de salvação. E não é só para nós a humanidade, é para nós a humanidade, mas é para cada um de nós. O plano de Deus para você é que você seja salvo, amparado, protegido, socorrido, sobretudo para a vida eterna. E o plano do Senhor não mudou, não vai mudar, é estável para sempre. Os pensamentos do seu coração por todas as gerações. As bênçãos de Deus alcançarão seus filhos. Às vezes a gente não se angustia por nós, a gente olha e diz assim, com a idade que eu já estou, já vivi bastante coisa na minha vida, a minha preocupação é com os meus filhos, a minha preocupação é com os meus netos. Verdade? Então escute, os pensamentos do coração de Deus por todas as gerações. Deus que cuidou de você, cuidará dos seus filhos. Deus que cuidou de você, amparará os seus netos.
O Senhor que nos prometeu por sua palavra, pela nossa fé, há de nos salvar e também a nossa família. Crê no Senhor Jesus. Você crê? E será salvo tu e a tua família. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que escolheu para si como herança. Do céu o Senhor está olhando. Deus está olhando por você. Deus vê a humanidade inteira, então Ele está vendo você. Está vendo as suas necessidades. O que são os testemunhos que nós escutamos aqui todos os dias no programa, senão testemunhos de um Deus que vê a minúcia da nossa vida, os detalhes do que nós precisamos. O Senhor é carinhoso conosco, ao ponto do capricho, porque Deus vê a cada um de uma maneira particular. Nada da sua vida escapa aos olhos de Deus. Do lugar onde Ele mora, Ele observa todos os habitantes da terra. Foi Ele que lhes formou o coração. Ele compreende tudo o que fazem. Deus sabe tudo o que se passa no seu coração. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas alegrias, os seus êxitos, mas Ele também conhece as suas decepções, as suas frustrações, as suas dúvidas. E eu quero te dizer uma coisa, olhando nos seus olhos: Ele compreende você. É tão interessante. Quer aprender o remédio para você não julgar as pessoas? Compreenda-as. Compreenda-as. Por que Deus não nos julga? Porque Ele nos compreende. Você já viu que quando você tem um preconceito contra uma pessoa, e depois você tem a oportunidade de conhecer a pessoa, você para de julgá-la porque você a compreende? Tem situações que você olha e diz: o comportamento não está bom, mas eu conheço a história. A gente compreende. Aí você não julga, porque você sabe que por trás daquela atitude tem uma história, tem um argumento, tem uma justificativa, que ninguém melhor do que Deus conhece. Deus sabe a seu respeito, inclusive coisas que você não entende, porque de verdade, meus queridos, a gente não se conhece. Uma das grandes trilhas na vida espiritual é buscar conhecer a si mesmo. Aqueles que são os mestres da espiritualidade, aqueles que vivem na contemplação, aqueles que inclusive nos dias de hoje vivem a clausura. Uma das grandes metas é conhecer a si mesmo, porque é difícil a gente se conhecer. E olha, na medida em que a gente vai conhecendo a Deus, Deus vai nos revelando a nós mesmos, nós vamos nos conhecendo. Agora, tem coisas que você nem sabe por que você faz, tem gostos que você nem sabe por que você tem, tem taras que você nem sabe por que você carrega aquela tara. Tem, às vezes, maldade que está dentro de você que você não sabe explicar. Às vezes tem uns gostos terríveis na gente, que a gente olha, até despreza aquele gosto, diz: eu não queria gostar disso, eu não queria ser assim. E a gente se pergunta: mas por que eu gosto disso? Por que eu sou assim? Você não sabe responder. Mas aquele que formou o seu coração sabe quando é que esses desvios entrou na sua vida, sabe onde é que esse transtorno começou a perturbar você, e Deus te compreende e te ama. Ele compreende tudo o que faz. E aqui vem a resposta da nossa libertação. O rei não se salva por um forte exército. Está aqui para aqueles que puseram a sua confiança na força deste mundo. Devemos lutar, devemos buscar o que é certo, e muitas vezes vamos ter que fazer frente aos adversários, viu, meu povo? Porque a nossa confiança em Deus não nos dispensa de lutar. Mas a nossa confiança não está no exército, nos exércitos,
nas frentes de batalhas, nos carros blindados, porque naquela época eram os cavalos, nos carros blindados. Não, o rei não se salva por um forte exército, nem o herói vence e se salva por sua grande força, pelo seu grande vigor. O cavalo não ajuda a vencer, mesmo com toda a força que ele tenha. E o que faz vencer então? O olhar do Senhor vigia sobre quem o teme. Deus cuida daqueles que põem nele a sua confiança. O olhar do Senhor vigia sobre quem espera na sua graça. Fazemos tudo o que está em nosso alcance, mas a nossa esperança não está no nosso esforço, não está no nosso tudo que fazemos. O testemunho que ouvimos não nos mostrou isso? Que o tudo que fazemos às vezes não basta? É uma frustração imensa a gente pôr a nossa confiança no tudo o que fazemos. Não, faça tudo o que você pode, mas a sua confiança ponha na graça de Deus, porque por vezes a vitória virá em meio às suas lutas por graça de Deus, e às vezes todas as suas lutas não bastarão e a vitória ainda assim virá por graça de Deus. Então, a minha confiança está na graça de Deus. Graça para quê? Para livrá-lo da morte. E quando diz livrá-lo da morte, é proteção de Deus em todos os perigos, ameaças, atentados, investidas, malefícios contra a nossa vida. E é também graça para nutri-lo no tempo da fome. A providência do Senhor nos sustentará. A providência de Deus sustentará você. Por vezes será o básico, por vezes será abundante, mas o Senhor não faltará para aquele que nele confia. E aí a palavra termina dizendo: a nossa alma espera pelo Senhor, é Ele o nosso auxílio, o nosso escudo, nele se alegra o nosso coração. Nós confiamos em seu santo nome e daí pedimos: Senhor, repouse sobre nós a tua graça. Nesta manhã, Senhor, esteja sobre nós a tua graça, do modo como em ti nós esperamos. Como você espera? Porque o que você espera é o que você vai receber. A nossa Mica esperou por 7 anos, a partir do momento que ela decidiu engravidar. Esperou um filho e esperou pelo filho. Teve altos e baixos, desanimou e animou e reanimou, né? Mas esperou em Deus, e a sua espera não foi em vão. Ela teve a alegria de ver aquilo que ela tanto esperou ser depositado em seus braços. Então eu volto a você naquele primeiro versículo que nós lemos. O Senhor anula os maus projetos das nações, frustra os projetos dos povos, mas o plano de Deus para a sua vida não mudou. Deus não desistiu do bem que Ele tem para você, se por acaso em algum momento você desistiu da sua vida. Deus não desistiu dos bons pensamentos que Ele tem para os seus filhos, porque os pensamentos de Deus se tornam realidade. Os sonhos de Deus se realizam, e há sonhos de Deus para os seus filhos, para os seus netos. Que alegria para nós, nesta manhã, podermos dizer isso, né? O plano do Senhor é estável, quer dizer, ele dura, quer dizer, ele não se abala. Não, o plano de Deus não se abala nem com as minhas loucuras, nem com as suas loucuras. O plano de Deus não se abala nem com os meus pecados, nem com os seus pecados. Tanto que
Você vê isso muitas vezes na vida de um casal. Às vezes o casal fez de tudo, gente, para destruir a própria família. De tudo. Tiveram uma vida miserável, cada um dos dois tiveram vida dupla, enfiaram-se em todo tipo de vício, menosprezaram os filhos, se desprezaram um ao outro, viraram verdadeiros inimigos. E você diz, é um caso totalmente perdido. De repente, pela graça de Deus, um se desperta. E aí aqueles dois resolvem voltar ao plano original de Deus para a vida deles. Quando eles fazem isso, o inferno entra em desespero. Porque quando um casal resolve retomar o plano de Deus para a vida deles, aqueles dois não podem ser vencidos nem por todos os demônios juntos. Porque com eles está o plano de Deus que não se abala, nem com as besteiras que eles fizeram. Os pensamentos do seu coração, por todas as gerações, se mantêm. Chegou até nós, chegará aos nossos. Mas como nós ouvimos também no testemunho, nós precisamos estar preparados para esperar o tempo de Deus. Porque tem coisas que não dependem de nós. E tem coisas que o próprio Deus decidiu esperar. Talvez Deus esteja esperando o seu cônjuge, que não se decide, que não muda, que não converte o coração, que continua, depois de ter experimentado tantos erros, obstinado em praticar os mesmos erros. E o que Deus faz com ele? O mesmo que fez com você. Espera com paciência. Funcionou para você, não funcionou? Vai funcionar para ele, não perca a sua fé. Vai funcionar para ela, não perca a sua fé. A perseverança vence obstáculos que a força bruta não vence. Espere em Deus. Espere o tempo de Deus, porque Deus tem seus tempos determinados, que não cabe a nós conhecê-los. Veja, inclusive quando Jesus estava vivendo a sua vida humana, um dia chegaram para ele e disseram assim: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a nós saber os tempos e os momentos de Deus. Não cabe a nós. Ali o Senhor respondeu: existem coisas que estão guardadas no coração de Deus, que são um verdadeiro mistério, que não cabe a nós conhecermos. Mas diz que um homem certa vez pediu: Senhor, um cientista, me revela os seus mistérios. Deus deu para ele um amendoim. Ele era um cientista. Ele foi desmembrando aquele amendoim, encontrou tantas propriedades. Se eu não me engano, inclusive o remédio que ele descobriu foi a penicilina. Num amendoim. Parece ridículo, né? Se num amendoim você pode tirar tanta coisa, imagine de outros planos, projetos e dons da graça de Deus. Deus nos deu muito mais do que nós somos capazes de absorver, gente. E há coisas que não há nem como Ele nos explicar, porque nós não temos condições de aprender. Mas tem uma coisa que Ele espera de nós: que confiemos nele como um filho confia no seu pai, que diz: fique aqui e me espere, ou vá para lá que a sua mãe está te esperando, ou acredite em mim que eu vou te ajudar. O pai não espera que o filho comece a interrogá-lo, se rebelar e protestar contra ele. Não, o que um pai espera do filho? Confiança na palavra dele, porque ele é pai, ama e vai ajudar. Então há planos de Deus para a nossa vida que nós não temos condições de conhecer agora, nós não podemos conhecê-los, nós precisamos esperar por eles. Veja, se Deus tivesse dito a Abraão em Harã que ele precisaria esperar 30 anos para poder abraçar uma criança prometida, um homem que já era velho, que podia morrer de velhice desde o primeiro momento da promessa, com certeza o ânimo deste senhor idoso teria desfalecido.
Ele já era idoso quando Deus prometeu a ele que não tinha filhos e cuja esposa era estéril. A mulher era estéril, ele já era um velho. E Deus prometeu a ele um filho. Imagine se tivesse dito para ele assim: mas esse filho só virá daqui a 30 anos. Ele teria desfalecido. Assim, com aquele desvelo do amor, Deus ocultou a Abraão a longura desses anos exaustivos, porque você esperar 30 anos, cansa. E Deus só lhe falou, só mostrou para ele quando faltava alguns meses a esperar, é que Deus contou para ele que estava chegando a promessa feita lá atrás: daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Se você depois quiser ler, está em Gênesis 18, versículo 14, você lê os capítulos anteriores e você vai ver ali a promessa, a demora e o dia tendo chegado. Mas quando chegou a notícia, chegou completinha. Como é que foi que o Senhor disse? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, os anjos que ali estavam, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então finalmente chegou o tempo determinado. Então a alegria encheu aquela casa, e o riso encheu o lar daquele patriarca, fez o casal idoso se esquecer de tanto tempo esperado. Porque quando chega a criança desejada, né, a mãe esquece todo o sofrimento que passou. Teve gente que teve gravidez terríveis, né, pesadas, cansativas, cheio de problemas, tiveram que fazer um monte de controle com remédio, indo no médico e dieta, e doía a coluna, e doía a cabeça, e os hormônios, para usar uma expressão que não caberia, mas vou usar, um verdadeiro inferno. Mas quando a criança está nos braços, aqueles 9 meses parece que nem existiram, não se lembra mais das dores, não se lembra mais do sofrimento, se lembra da alegria de ter aquela criança nos braços. Tanto é que engravida de novo, né? Não é assim que acontece? Então, você que espera no Senhor, anime-se. Você que espera no Senhor, tenha coragem, pois você espera por alguém que não vai desapontar você. Deus não vai quebrar a sua confiança e não vai atrasar nem 5 minutos além do momento determinado. Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente nota que foi no tempo preciso, não foi nem um dia antes, nem um dia depois. Tem coisas que Deus nos permite perceber assim, e a Bíblia está cheia de passagens desse modo. O paralítico de Betesda, que esperou 38 anos ao lado daquela piscina para ser curado. A hemorroíça, que ficou 12 anos com aquele sangramento. Você imagina você 12 anos menstruada todos os dias, ininterrupto. Além do incômodo, a anemia, porque é perda de sangue. As doenças que vieram para ela a partir da fraqueza. E depois a discriminação vivida pelas pessoas que não se aproximavam de mulheres que estavam menstruadas, 12 anos sangrando. O pai do possesso, que o menino teve que esperar pela libertação, que agora já era um garoto, mas desde pequenininho que aquele garoto era atormentado por aquele espírito diabólico. Lázaro, desde que começou sua amizade com Jesus, gente, Lázaro chegou a ver a morte antes de receber a cura. Quando Lázaro morreu, eu tenho certeza que teve um debochado, porque sempre tem, um espírito de porco que sempre tem, que disse para alguém assim, aquele lá que frequentava a casa dele, que era amigo dele, não devia gostar dele não, porque curou a tantas pessoas, deixou o pobre morrer. Lázaro morreu esperando ser curado por Jesus, Jesus não o curou. Mas o que Lázaro recebeu de Jesus, seu amigo, foi maior do que todos receberam, porque Lázaro, por Jesus, foi trazido de volta da morte, e não foi trazido de volta leproso, foi trazido de volta curado. Então, meu irmão,
digo a você, minha irmã, mais um pouco, aguenta mais um pouco, e a sua tristeza será transformada numa alegria transbordante. Mas nós temos que esperar, porque a nossa fé é a fé da esperança. Mas por que Deus faz a gente esperar desse jeito? Porque nós esperamos desde o dia em que nós fomos concebidos por algo muito maior. Nós esperamos a ressurreição dos mortos. E se nós também não formos treinados nas pequenas esperas, nós não esperaremos coisas grandes e aparentemente impossíveis. Eu creio na ressurreição dos mortos. Eu creio que nós vamos ressuscitar. Eu creio que a morte não é o fim. Eu creio que nós veremos Deus. Eu creio que nós veremos pessoalmente nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que nós veremos Nossa Senhora. E toda a minha vida está em espera disso. E por causa da esperança que eu coloquei na ressurreição dos mortos, eu troquei uma vida confortável, uma vida de prazeres, uma vida onde eu pudesse me entregar para os erros, para os pecados, uma vida relaxada, uma vida que busque uma prosperidade mundana, que busque dinheiro. Tudo isso eu troquei por uma espera. Porque a minha vida não foi feita para ser destruída neste mundo. Ela foi feita para ser edificada para o mundo que me espera. Porque existe um lugar junto de Deus esperando por mim. Existe um lugar junto de Deus esperando por você. Não é simplesmente o lugar das almas, né? Porque a gente pensa assim no céu como o antro das almas, não é penadas, mas das almas penadas. Ah, pelo amor de Deus. Não. O céu vai ser para nós o que este mundo é para a criança que acabou de sair da barriga da mãe. Antes ela vivia naquele mundinho fechado, apertado, quentinho, gostoso. E aí ela saiu para esse mundo. Depois que ela veio para esse mundo, ela não quer voltar para a barriga da mãe. Porque lá agora é escuro, lá agora é apertado, lá agora não cabe mais. Mas também, como não queria sair da barriga da mãe para esse mundo, a gente não quer sair deste mundo para a vida eterna. Porque a gente teme o desconhecido. Porque a gente teme a morte. E temer a morte é um bom sinal. Como assim é um bom sinal? Sinal de que a gente foi feito para a vida. Mas a morte não é o fim, a morte é a passagem. E nós esperamos mais do que a cura de uma perna, mais do que a cura de uma cabeça, mais do que uma gravidez que a gente gostaria de ter. Nós esperamos a vida que não acaba mais. É isso que nós esperamos. E como nós seremos felizes quando Deus nos fizer sorrir nas pequenas vitórias da nossa vida e nas grandes vitórias da nossa vida. Porque Deus tem vitórias para nós a cada dia. Então a tristeza e o choro vão fugir de nós para sempre, como a noite foge ao chegar o dia. Quem gosta de rezar a liturgia das horas, nesta manhã, aquele hino que vem abrindo as laudes, aquele hino que vem abrindo o ofício das leituras, reza como a aurora que vem chegando dissipa as trevas. Aí você tem a oportunidade de ver o que acontece no dia, Deus fazendo a sua alma. Assim como o sol que nasce dissipa as trevas deste mundo, a noite vai embora. Quando Deus entra na vida da gente, não tem mais lugar para tristeza, para escuridão, para revolta, para mágoa, porque tudo que é ruim cai por terra. Deixa começar um novo dia para você. Deixa Deus ser para você a sua nova chance. Deixa Deus assumir o comando da sua vida. Porque não compete a nós, passageiros, nos preocuparmos com o mapa, com a bússola. Deixemos a direção nas mãos do piloto. Deixe Jesus ser aquele que pilota a sua vida. Há coisas que não podem ser feitas num dia, sabia? Tem coisas que não dá para fazer assim, num estalar de dedos. Deus faz milagre, não faz mágicas. Deus não improvisa nem a chuva, nem o pôr do sol.
teve muito trabalho antes para você ter o pôr do sol que te espera no dia de hoje. O céu está nublado aqui em Cachoeira Paulista e não foi assim, ó. Deus fez o dever de casa há muito tempo. E tem coisas que você está esperando e que Deus já está preparando há muito tempo. A sua hora, e agora a gente pode dizer assim, dizer de boca cheia e coração aberto. A sua hora vai chegar. E não é praga, né? Porque tem gente que gosta de dizer isso pra gente praguejando. Sua hora vai chegar. Não, não, assim não. Quero te dizer em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Coloque as mãos sobre o seu peito e diga: a minha hora vai chegar. A hora vai chegar. O meu milagre vai chegar. A minha graça que eu tanto espero vai chegar. Senhor, esteja sobre nós a tua graça, do modo como em ti nós esperamos. Comece a repensar o que você espera, porque de repente você está esperando pouco demais. Espere do Senhor coisas grandiosas. Espere do Senhor o que você não pode esperar de ser humano algum, porque para eles é impossível. Espere coisas grandes. Diga: vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, alargar meus horizontes, minha visão é muito estreita. Vem, Senhor, sonhar em mim, porque os meus sonhos são tão pequenos. E hoje, Senhor, meu coração se enche de esperança por esta palavra que vem me dizer que o Senhor me compreende, que o Senhor me ama, que os teus olhos estão sobre mim e que o teu plano de amor para a minha vida eu não consegui estragar. Eu confesso, Senhor, que muitas vezes eu tentei, eu trabalhei para estragar os teus planos na minha vida, mas a minha competência em fazer o mal, em fazer errado, não foi o suficiente para estragar, Senhor, a sua competência em fazer o bem. Obrigado, meu Deus. Por isso eu te peço essa bênção de que o teu plano se realize na minha vida. Se você confia em Deus, abre os seus braços onde você está e diga: Senhor, eu quero que os seus planos se realizem na minha vida. Eu não sei que planos são esses, porque o Senhor não revela. O Senhor revela tudo aos pouquinhos, mas eu tenho certeza que os teus planos para mim são muito maiores e muito melhores do que os que eu tenho para mim. Senhor, não permita que o meu medo, o medo que eu tenho de sofrer, me impeça de ir na direção dos seus planos para a minha vida. Senhor, dá-me coragem para enfrentar os sofrimentos, porque o que eu busco não é evitar o sofrimento, eu busco os teus planos para a minha vida, eu busco o teu amor para mim e o teu amor através de mim para os meus irmãos. Vem, Espírito Santo de Deus. Vá orando no Espírito. Deixa o Espírito Santo selar no seu coração cada palavra, cada emoção. Permita que o Espírito Santo cele no seu coração tudo aquilo que é a vontade de Deus. Esse desejo de esperar em Deus, que Ele não se perca ao longo do caminho, que essa confiança não se deteriore em meio às provações, às tribulações. É o que nós te pedimos, Senhor, pela força do Teu Espírito Santo. Dá-nos a graça, Senhor, de confiar, de esperar, Senhor, como nos diz a palavra em Hebreus, que resume ali, define ali o que é a fé. Hebreus 11:1, fé é a certeza daquilo que ainda se espera, e nós esperamos em Ti, Senhor. A nossa esperança está depositada em Ti, e essa é a garantia que nós temos. A palavra de Deus nos respalda, Senhor. A esperança não decepciona, a esperança não engana, e nós sabemos que não seremos enganados, defraudados, Senhor, porque em Ti nós depositamos a nossa confiança. E toca mais uma vez o seu coração, coloca a mão sobre o seu coração, e sim, com toda a esperança, com toda a confiança, cante comigo essa canção que é a minha e a sua oração nesse momento, dizendo: eu espero em Deus, eu confio em Deus, meu Deus, meu tudo, eu espero em Ti, eu espero em Deus. Eu espero em Deus, eu
espero nele, meu Deus, meu tudo, eu espero em Deus. E quem espera confia. Proclame isso: eu confio. Eu confio em Deus, eu confio nele, meu Deus, meu tudo, eu confio em Deus. E faça essa oração de fé. Com as suas palavras vai dizendo isso: eu confio, Senhor, eu espero, ainda que venha a tribulação, Senhor, ainda que venham as provações, ainda, Senhor, que bata o desânimo, eu quero permanecer confiando, eu quero permanecer esperando em Ti, Senhor, pois quem espera em Ti alcança. E eu creio, Senhor, que a minha hora vai chegar, porque a minha hora, quando se encontra com a Tua hora, Senhor, quando o meu cronos entra no kairos, a Tua graça, o milagre acontece na minha vida, Senhor. E eu creio que esse meu irmão e essa minha irmã, agora, nesse momento, pela força da Tua palavra, impulsionados pelo Teu Espírito, Senhor, mergulham agora na Tua vontade, e que a Tua vontade se cumpra na nossa vida.